Olá, amigo e amiga viajante, nós somos o canal Laura no Mundo, uma família de viajantes que fica perambulando por aí e conta pra vocês todas as nossas aventuras, sempre com uma pitadinha de cultura e história. Estamos aqui em Porto Alegre e neste vídeo nós vamos contar a segunda parte da nossa aventura por esta incrível capital brasileira. Estamos no Mercado Público Municipal, bem aqui no Centrinho Histórico de Porto Alegre. Esse prédio data de 1869 e ele é um símbolo de resistência na cidade. E eu já te digo por quê. Ele sofreu uma enchente em 1941 e sofreu ainda 3 incêndios, em 76, em 79 e em 2013. Mesmo assim, ele se manteve de pé. Além disso, havia um projeto para que aqui passasse uma estrada e ele teria que ser destruído. Mas por conta do clamor popular e de tudo que ele simboliza para a cidade, ele se manteve de pé. Está aqui como um símbolo de resistência e um lugar belíssimo que você precisa conhecer. Estamos no restaurante Gambrinos, que é o mais antigo do estado, um dos mais tradicionais do país. Ele foi fundado em 1889 por uma confraria de alemães, amigos que vinham para cá para confraternizar, beber, se divertir. Nos anos 1960, o espaço foi adquirido por uma família de portugueses e começou então a mudar o cardápio para uma culinária regional brasileira com influência portuguesa. É um lugar muito agradável e fica bem no centrinho histórico de Porto Alegre, coladinho ao mercado municipal. A Banca 40, aqui no Mercado Popular, ela é uma loja que foi inaugurada em 1927, começou quando um importador de frutas, Manuel, vendia frutas, depois começou a criar salada de frutas com nata e sorvetes, e aí vieram outros sabores. Hoje é um lugar para lanchar, tomar um café, tomar uma sobremesa, e nós estamos aqui para tomar um sorvete. Nessa manhã de domingo estamos aqui no Parque Farroupilha, também conhecido como Redenção. Esse parque foi originalmente batizado como Redenção por conta da abolição da escravidão. Entretanto, em 1935, por conta do centenário da Revolução Farroupilha, ele passa então a receber este nome. Acontece que ele continua sendo chamado de Redenção pela população local. O nome oficial é Farroupilha, mas não pergunte pelo Parque Farroupilha que não vão te dizer onde é. A Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, foi um conflito, uma guerra civil, que ocorreu no Brasil no período imperial. Os estancieiros e a elite aqui do Rio Grande do Sul, influenciados por ideais republicanos e também porque estavam sendo prejudicados por conta dos altos impostos que estavam sobre o charque, que era uma produção só para consumo no território nacional, se revoltaram contra o Império. Esse conflito durou 10 anos. Um nome importante do conflito é Bento Gonçalves. O resultado desse conflito
foi a separação do Rio Grande do Sul do Brasil, depois volta, né? Mas enfim, foi um período de grande tensão, né? A gente tem esse imaginário do Brasil pacífico, sem guerras, mas a Revolução Farroupilha, ela foi realmente ela é, né, um exemplo de que as coisas não são tão pacíficas assim no Brasil. E a Revolução envolveu, além dos estancieiros, né, alguns grupos indígenas da localidade, bem como grupos de africanos e seus descendentes, né, que também houve a promessa da abolição daqueles que lutassem na Guerra Farroupilha. E eles foram considerados, né, o batalhão dos lanceiros negros da Farroupilha. Enfim, depois esse grupo acabou sendo morto numa emboscada. Essa é uma outra história. Uma maneira de você viajar também para algum lugar e conhecer um pouco da sua história por meio da literatura. E aqui vão duas dicas de livros para vocês conhecerem um pouco a história dessa região. Primeiro, A Casa das Sete Mulheres, de Letícia Werkovich. Letícia, se eu falei seu nome errado, você me desculpa. Este livro trata da família de Bento Gonçalves, né, no contexto da Revolução Farroupilha. Os homens saem para a guerra e as mulheres ficam cuidando da estância, da família, né? Então é esse clima, esse drama, né, que envolve essa família durante esse período. Uma outra obra, essa clássica, né, é O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, que vai dar conta do início do processo de colonização do território até o século XIX. Então fica aí a dica para você de conhecer Porto Alegre e conhecer o Rio Grande do Sul também por meio da literatura. É importante quando a gente vem para lugares como o Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem uma forte tradição de colonização europeia, e lembrar que por aqui passaram também os africanos e seus descendentes, né, como trabalhadores de mão de obra escravizada, e depois da abolição ficaram por aqui, né? E a gente entende que o Brasil é um país racista, sim, e muito da história dessas populações foram apagadas. Mas há um movimento negro, né, que vem trazendo à tona todas essas histórias e marcando nos locais a presença e a pegada africana. Então aqui na Praça da Alfândega, por exemplo, tem uma marca muito interessante, né, que é justamente a gente vai mostrar para vocês a foto, que é o mapa da África como uma pegada. Então mostrando e evidenciando a presença dos negros aqui no sul do país. Aqui vão surgir pessoas importantes na liderança do movimento negro. Vai aqui ver também uma liga de futebol só dos negros, a Liga Canela Negra, porque eles eram proibidos de jogar em outros lugares. Enfim, um movimento de resistência e de organização da população dos africanos e seus descendentes aqui no sul do Brasil. A verdadeira arte de viajar. A gente sempre deve sair à rua como quem foge de casa, como se estivessem abertos diante de nós todos os caminhos do mundo. Não importa que os compromissos, as obrigações estejam ali. Chegamos de muito longe, de alma aberta e coração cantando. Isso, meus amigos, é Mário Quintana. E estamos aqui no Centro Cultural Mário Quintana, que foi um antigo hotel, o Hotel Majestic, onde o poeta viveu durante muitos anos. E vamos agora conhecer. Vem com a gente conhecer esse local incrível. O Hotel Majestic começou a ser construído em 1916 e suas obras terminaram em 1933. Ele se destaca na paisagem de Porto Alegre como um prédio exuberante. Ele foi símbolo da modernidade da cidade. Por aqui passaram diversas personalidades do mundo da política, como o presidente Getúlio Vargas, João Goulart, da arte, como Vicente Celestino, Virginia Lang, e aqui morou o poeta Mário Quintana. O espaço é belíssimo. Hoje abriga um centro cultural,
com uma diversidade de exposições, salas de cinema, livraria, cafés, e um ambiente muito legal e bonito de se caminhar para conhecer um pouco dessa história da cidade, né? Essa intimidade, né, de pessoas que passaram por aqui, o cotidiano dessas pessoas que viveram na cidade e aqui se hospedaram. Mário Quintana nasceu na cidade de Alegrete, aqui no Rio Grande do Sul mesmo. Foi um jornalista, tradutor, poeta. Era um poeta do cotidiano. Por conta do seu olhar jornalístico, era capaz de traduzir, né, a vida cotidiana e transformar tudo isso em poesia. Viveu durante alguns anos aqui neste hotel, o Hotel Majestic, entre 1968 e 1980. E aqui o quarto 217 foi um dos quartos ocupados por ele. O Centro Cultural, então, organizou o quarto, né, uma mostra de como seria essa vida do poeta aqui nesse quarto a partir de fotos e objetos da época, né? Então reconstruíram o lugar que ele ocupava, que ele pensava, que ele descansava, que ele escrevia também. E a gente pode aqui conhecer um pouquinho da intimidade do poeta. No Centro Cultural Mário Quintana, você também vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho de uma outra pessoa aqui do Rio Grande do Sul, nascida na cidade de Porto Alegre, a cantora Elis Regina. Então esse acervo reúne capas de disco, objetos pessoais, todos doados por familiares e amigos da cantora. É um espaço emocionante, né? Então assim, quem conhece um pouquinho do trabalho da Elis Regina vai ficar feliz de visitar esse espaço. Quem não conhece, fica um convite, né, para conhecer a obra da Pimentinha. Atrás de mim está uma camiseta que, né, é um emblema assim, né, de um período da nossa história. Uma camiseta preta com a bandeira do Brasil e onde estaria escrito Ordem e Progresso, está escrito Elis Regina, e foi usada pela artista. E essa camiseta foi censurada então pela ditadura militar. A igreja de Nossa Senhora das Dores é a igreja mais antiga ainda de pé aqui na cidade de Porto Alegre. Ela teve início com a sua construção no início do século XIX e durou muitos e muitos anos até que ela foi de fato terminada. Mas a devoção à Nossa Senhora das Dores já existia no final do século XVIII. É uma igreja que, por conta dessa demora toda de construção, ela tem vários estilos arquitetônicos, né? Vai do neoclássico, aliás, vai do barroco ao neoclássico. O bairro Moinhos de Vento aqui em Porto Alegre é um bairro, né, daqueles chamados nobres, né, com uma série de parques, jardins, lojas de grife, casarões históricos e dentre as principais atrações, né, aqui, pontos de interesse, nós temos os jardins do Departamento Municipal de Águas e Esgoto. Isso mesmo que você ouviu, o Departamento Municipal de Águas e Esgotos. É uma construção antiga, bonita, com um jardim levemente inspirado no Jardim de Versalhes, segundo as fontes que consultamos. Então você vai encontrar, né, fontes, construções históricas, diversos tipos de flores, animais, né, é um local para você dar uma descansada das suas caminhadas, né, ficar em contato com a natureza, é bem agradável. Aqui não é permitido a entrada de animais, mas aqui pertinho tem um lugar chamado de Parcão, né, que é realmente a Praça Moinhos de Vento. Nós vamos para lá mostrar para vocês também.
não estamos na Holanda, estamos aqui no Parcão, né, no parque do bairro Moinhos de Vento. Então aqui é um lugar em que a população vem, né, para curtir um pouquinho, tomar o chimarrão. Aqui também uma diversidade de pássaros, de cágados. É um lugar interessante para relaxar. E como o nome diz, Parcão, né, é aqui que você pode trazer o seu doguinho para dar uma passeada e uma corridinha contigo de manhã ou no final da tarde. Terminamos nosso vídeo, então esperamos muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, receba as notificações clicando nos sininhos e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!